Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo, seja muito bem-vinda a esse canal. Hoje estou aqui com meu nenenzinho de 17 dias, o Alvinho, e ele veio me acompanhar para eu bater um papo com você, para compartilhar, na verdade, uma situação que acredito que possa gerar boas reflexões. Então, nesse momento aqui de amigas, que a gente está sentada frente a frente para conversar, eu queria compartilhar uma situação que foi um tanto engraçada e curiosa, inusitada, na verdade. Ontem o Álvaro estava mais choroso, estava precisando mamar, fui dar mamar. E nisso eu estava com outras duas filhas em casa, estavam correndo pela casa, brincando. E a minha filha, de 1 ano e meio, né, de quase 1 ano e meio, ela está numa fase de falar alto, de gritar, de fazer uma baguncinha, digamos assim. E ali ela estava me demandando, e foi um momento que eu precisei colocar o Álvaro no carrinho. Ele já tinha mamado, estava bem, estava trocado, então fui deixar no carrinho de uma forma despretensiosa, só para que eu pudesse ali acudir a minha outra filha, estabilizar, organizar algumas coisas ali em casa. Fato é, a minha casa não estava lá tão silenciosa, né? Foi bem no auge ali de umas gritarias, de um corre pra cá, corre pra lá. E tudo bem. Só que na hora que eu fui voltar ao carrinho ali, o Moisés, né? Porque ele é pequenininho ainda, então tá usando muito o Moisés. Eu vi que ele tinha dormido. Sim. No auge daquele auê todo da casa, ele tinha dormido. E eu fiquei muito impressionada com aquilo. Eu falei, nossa, olha só, bem no momento em que a casa ela está mais animada, mais agitada, com maior falatório, foi ele pegou e dormiu. E eu fiquei pensando, na verdade eu fiquei me lembrando dos momentos ali na minha primeira filha, porque esse é o quarto filho. Então eu lembrei ali como é que foi na primeira filha, toda a expectativa, toda aquela tensão para colocar para dormir. Eu atendo mães há muito tempo, então quantas e quantas pacientes já relatavam quando estavam grávidas do segundo filho, do terceiro filho, como relatavam a preocupação, né, com a chegada do bebê. E aí, como é que eu vou fazer para colocar para dormir, sendo que eu tenho um pequeno que demanda de mim? E em termos de barulho, como é que vai ser? Como é que eu vou me trancar num quarto escuro, com silêncio, para que o bebê durma, se eu tenho um pequeno que demanda? E aí, né? E às vezes as gestações eram marcadas por uma ansiedade maior. Tínhamos puerpérios já de tensão, de preocupação, ou até mães de primeira viagem que gostariam de ter mais um filho, mas já viviam uma grande tensão, um grande dilema, um grande ponto de ansiedade ao imaginar esse cenário. Gente, mas como é possível ter um outro filho? Como é que eu vou fazer essas condições ideais para que o filho possa dormir se tiver um outro que demanda, se tiver um barulho, se for uma correria? Então, o que eu quero trazer com essa reflexão é que muitas vezes a gente se antecipa muito. Vulgo, nós sofremos por antecedência, por coisas que podem ser que nem aconteçam. Esse é o ponto. Então, a gente acaba sofrendo muito mais. Então, eu pensei assim, olha, ele simplesmente pegou e dormiu, né? Aquilo não me exigiu muito, aconteceu. Aquilo me surpreendeu, a realidade surpreende. Então, fiquei refletindo assim, nossa, quantas vezes nós deixamos de fazer coisas, não necessariamente apenas falando a respeito de filhos, mas qualquer outra coisa da nossa vida, como nós deixamos de realizar algumas coisas porque estamos sofrendo por antecedência, por situações que ainda nem se apresentaram e que a gente ainda nem tem certeza se elas vão acontecer ou não. E a propósito, eu gosto muito de pegar essas reflexões do cotidiano, ter esse olhar mais atento, porque eu percebo quantas e quantas situações nós temos no dia a dia que são capazes de nos ensinar profundamente, só que muitas vezes a gente não percebe isso. A gente não se dá conta, a gente deixa passar por conta de uma rotina mais intensa, porque tá no celular, porque tá cansada, porque tá no automático. E a propósito também, se você quer descobrir mesmo essas maravilhas do cotidiano, se também você gostaria de me escutar falando mais sobre isso,
dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. Você pode se cadastrar no link do vídeo, porque semanalmente eu mando e-mails também. Eu gosto de escrever como se fossem cartas bem pessoais, assim, de amiga mesmo. E-mails com reflexões, com mensagens que podem te ajudar muito no dia a dia. Então, não deixa de fazer isso olhando a descrição do vídeo. Mas, continuando. Eu percebo, tanto pela minha experiência prática, no meu dia a dia, enquanto mãe de família, enquanto profissional, enquanto amiga, enquanto uma pessoa que está circulando no meio do mundo, mas também uma psicóloga que acumula muitas e muitas e muitas horas de atendimento clínico. O que eu percebo? Nós vivemos sim numa geração, nós vivemos sim num mundo, numa realidade que tudo está favorecendo mais a tal da ansiedade. E nós sabemos que quando essa ansiedade ela se eleva, ela pode nos atrapalhar profundamente, de perdermos planos muito bonitos, de nos privarmos de realidades muito boas, de nos privarmos de realizar sonhos, de nos privarmos de dar passos por conta do medo, por conta da ansiedade. Então, fiquei pensando depois, olha, imagina se ali eu também tivesse aflita de, nossa, a casa tá barulhenta, essa filha aqui tá demandando um pouco mais, e como é que esse bebê vai dormir? E meu Deus, e começasse a crescer aquele pensamento, certamente eu ficaria irritada, né? Certamente aquele acúmulo de pensamento influenciaria os meus comportamentos. Porque esse é o nosso modelo cognitivo, nós temos os pensamentos, nós temos as emoções e nós temos o nosso comportamento. Então, o que mais a gente nutre a nível de pensamento, isso vai influenciar as nossas emoções e, consequentemente, isso vai influenciar também os nossos comportamentos. Então, percebo que ali, no momento que eu simplesmente decidi não ficar pensando, não ficar refletindo, não ficar criando grandes expectativas, ali no momento que eu resolvi acudir, o que tem que fazer? É a pequenininha que tá gritando? É a pequenininha que tá demandando? É a outra que tá precisando de uma ajuda? É o bebê que precisa ser trocado? O que precisa fazer? Então eu vou fazer. E aí eu percebo que quando a gente se atém a fazer o que deve ser feito, a fazer ali o que se apresenta, algumas coisas, ou algumas outras coisas, na verdade, elas vão se resolvendo um pouquinho, entre aspas, magicamente. É isso. As coisas elas andam, as coisas elas se resolvem. Então, é importante, o que eu percebo assim no dia a dia, é claro que é importante que a gente cuide, né, da nossa casa, da nossa família. É claro que a gente precisa colocar as rédeas, mas é necessário também entender que o controle 100% não tem como eu ter. E a ideia não é ter um controle 100%, saber o que vai acontecer no instante seguinte, no segundo seguinte. Mas a ideia principal é eu estar atenta ali no meu presente. Eu estar presente de corpo e alma, com a cabeça aqui. É isso. Porque se eu estiver pensando só lá no futuro, ou se eu estiver presa lá no passado, a coisa não vai andar. Eu vou perder o meu presente. Isso é matemático, isso é regra, isso é uma lei. Resgata aí na memória algum momento da sua vida em que você ficou muito presa no passado, em que você ficou remoendo muito uma determinada situação, ou que você ficou extremamente ansiosa com algo que estava para acontecer ou simplesmente poderia ou não acontecer. Lembra desse momento na sua vida, certamente o teu presente, ele ficou muito mais intenso, muito mais complicado, você certamente ficou mais irritada, você se sentiu mais angustiada, sobrecarregada. Por quê? Isso é matemático. Por conta desse modelo que eu expliquei, dos pensamentos, das emoções e dos comportamentos, que eles andam bem juntinho. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente anda cultivando a nível dos nossos pensamentos realmente. Onde a gente tem colocado mais a nossa atenção, o nosso olhar. O que a gente está dedicando esse tempo? Então, faça esse exercício agora. Será que hoje você não está vivendo alguma situação que você está se privando por medo do que possa vir a acontecer? Às vezes é o segundo filho, e como é que eu vou dar conta de 2? Né? Se no primeiro filho eu fazia várias e várias coisas, humanamente não tem como fazer isso pelo segundo filho.
né? Como é que eu vou criar as condições ideais de estar no quarto escuro e de ficar 1 hora para botar a criança para dormir? Ou qualquer outra que seja a sua situação, o seu questionamento, algum problema de casa a ser resolvido, alguma coisa de casa você ter que dar conta, algum assunto mais sério a ser tratado com o marido, ou alguma questão do trabalho, né, a ser resolvida, ser colocada adiante. Não sei pelo que você pode estar passando agora, mas faça essa reflexão. Será que talvez o seu olhar não está nesse âmbito de sofrer por antecedência, assim, de acabar sofrendo mais, de se angustiar, quando você poderia estar dando uma chance de assim, peraí, deixa eu me lançar aqui, deixa eu ver qual é, deixa eu esperar a situação aparecer para então tomar uma decisão, para então saber como é que eu posso agir. Porque de verdade, pela experiência que eu vejo, tem muitas e muitas coisas que às vezes a gente dedica muito tempo para pensar na melhor solução, para pensar como é que vai ser e a gente está sofrendo. E na prática, quando aquilo se apresenta, aquilo se resolve da melhor forma possível. E é um pouco isso que eu tô vivendo agora também, com esse meu quarto bebê. As crianças aqui em casa, elas têm idades muito próximas, né? Então elas realmente são escadinha, né? Todo mundo nasceu muito próximo. Mas eu fui percebendo como a chegada de cada um foi trazendo um nível de descomplicação em casa. E não é porque eu me tornei uma mãe desapegada, desleixada, largada. Eu não sou desse perfil, eu não compro esse requisito. Na verdade, eu sou uma mãe que está sempre muito atenta aos filhos, muito de antena ligada, com uma intenção educativa em tudo que faz. Então, a verdade é que eu sou aquela pessoa muito presente, a linha de frente do campo de batalha, de fato, sou eu. Então, não diminui o meu nível de atenção, não diminui o meu nível de cuidado, de esmero, de amor, de carinho, de dedicação. Mas o que certamente melhorou muito foi essa capacidade de resolver as coisas de modo mais prático. Substituir o sofrer por antecedência, substituir o remoer, substituir o estar com a cabeça lá na frente para viver o agora com maior intensidade. A verdade é que eu fiz essa substituição, porque quando a gente está muito presente no aqui e no agora, isso basta, isso nos preenche, a gente consegue ser mais assertivo e a gente consegue ter mais serenidade, ainda que se apresentem as dificuldades, ainda que apareçam os problemas. Quando nós estamos bem focados nesse aqui e no agora, não é que a gente desconsidera o futuro, não é que eu não penso no amanhã, óbvio que não. Porque eu entendo que cada ação minha agora, é claro que ela repercute no amanhã, é claro que ela vai gerar uma consequência positiva, negativa, vai gerar um fruto, é óbvio que eu tenho planos, é óbvio que eu sei para onde eu estou indo, mas a maior parte do meu tempo eu me ocupo com as questões de agora, as questões que são fundamentais agora, as questões que são prioridade para mim agora. Então, quem diria que na verdade, né, o vinho que acabou de tirar uma soneca aqui no meu colo, né, já tá de olhinho fechado. Quem diria que uma simples soneca, que um simples ato de olhar ele no carrinho, mesmo em meio ali à gritaria da irmã, que poderia gerar toda essa reflexão. E que me fez me lembrar de tantas e tantas conversas com pacientes, de tantos e tantos dramas pessoais que eu fui acompanhando, de sofrimentos por antecedência de coisas que nem aconteceram, nem vieram a acontecer. Então, muito se fala hoje sobre dar conta, sobre ter leveza, sobre ter um olhar otimista, mas a verdade é que tudo isso só é possível quando a gente decide amar e abraçar o aqui e o agora, a realidade, não fugir. Leva essa reflexão para você hoje, tanto avaliar, será que tem algum passo que você tem deixado de dar por esse medo do futuro? Por você não conseguir ter a certeza de ter o controle 100% de uma situação que possa vir a acontecer? Será que não é isso que está te angustiando hoje? Não é isso que está te deixando ansiosa? Pensa um pouquinho sobre isso. Você pode inclusive me deixar aqui nos comentários, compartilhe a sua situação. Certamente outras mães podem se identificar muito com você. Eu vou ler com muito carinho cada comentário. Verdade que eu sempre gosto
nesse momento de conversa, de deixar essa abertura. Olha, se você está passando por uma situação, me conta. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Nós estamos aqui compartilhando a mesma jornada. Então me coloca aí nos comentários, pode ser que eu já consiga trazer para você um olhar mais estratégico, um olhar mais assertivo, um insight que pode fazer toda a diferença para você. Então, espero de verdade que essa reflexão tenha te ajudado. No momento em que você estiver talvez um pouquinho mais agitada no dia a dia, tenta se lembrar um pouquinho dessa minha fala, né? Dessa grande surpresa que eu tive do meu filho, do nada, dormindo no meio de uma gritaria, no meio de uma casa super intensa. E aí você vai se lembrar que, olha, tá tudo bem. As coisas se resolvem. Nem sempre no cenário mais ideal, aquele que eu sonhei, aquele que eu imaginei, aquele nível de controle, mas a coisa simplesmente se resolve e às vezes é da melhor forma possível, tá? Me conta aqui nos comentários abaixo e também aproveita e dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que ele vai te ajudar também, tá bom? Um grande beijo, até a próxima e tenha um ótimo dia com boas reflexões.